Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. E hoje o diálogo é com alguém que cultiva palavras com a mesma dedicação com que construiu sua trajetória até o Ministério Público da Bahia. A Sueli Braga, ela é promotora de justiça no estado da Bahia, é escritora e inspiração para quem acredita que estudar também é um ato de criação. Então, seja muito bem-vinda, doutora Sueli Braga. Obrigada. Só vou fazer uma pequena correção, que é Suelen, Ah, tá? Mas sim. é normal, todo mundo confunde porque não tem acento no E, então eu já estou bem acostumada. Muito obrigada pelo convite, viu, José? Fico muito honrada de vir aqui falar um pouquinho sobre estudo, trajetória. Tenho certeza de que pode ajudar muita gente aí no caminho também. Com certeza, eu que agradeço a sua presença e disponibilidade. Eu sei que sua agenda é muito corrida e até agora há pouco você estava trabalhando, né? Isso mostra Vários muito da. procedimentos vencidos para a gente dar conta no início de carreira. Sim. Bem, e como a gente está no começo, então a gente vai começar do começo. A gente vai explorar agora a origem dessa sua jornada até o Ministério Público. E eu vou te começar fazendo então a pergunta sobre o momento em que você decidiu que queria ser promotora de justiça. Você se recorda de quando isso ocorreu e como é que foi? Quando foi que você falou quero ser promotora de justiça? Então, na verdade, assim, ser promotora, ela não iniciou no início da minha carreira de estudos. Quando eu entrei para o curso de Direito, eu queria ser juíza federal. E eu sempre tive a certeza absoluta sobre isso. Meu primeiro estágio foi na magistratura federal, eu estagiei no gabinete de um juiz federal. Então, eu sempre tive a certeza de que eu queria ser juíza federal, e assim foi durante muitos anos da minha vida de estudos. Eu demorei até um pouco para passar, porque eu fiz algumas adaptações e mudanças de estudo. Eu estudei, acho que uns 3 anos e meio, mais ou menos, para a magistratura federal, então sempre foi meu foco a carreira federal. Mas eu passei alguns entraves nesse período de estudos relacionados à magistratura federal, como, por exemplo, a ausência de provas. Peguei aquela seca que existiu em relação aos concursos da magistratura federal, da área federal como um todo. E eu também tinha uma questão de que eu sempre dizia que eu não queria outra carreira porque eu sou uma pessoa um pouco inquieta, então eu sou uma pessoa um pouco. Eu sempre dizia assim, eu era uma pessoa um pouco pé na porta, e aí eu tinha muito receio de não ter a questão da inércia, e eu achava que isso ia ser maravilhoso porque eu ia ficar esperando as demandas e eu não ia ser uma pessoa muito necessária de fazer muitas coisas assim por conta própria. Então, eu falava, nossa, eu vou fazer o cargo certo, que é ser juíza federal. Só que aí, nesse meio tempo, eu fui percebendo que a questão da ausência de provas era muito ruim. Porque eu não conseguia ter um quantitativo de como eu estava indo, se eu estava progredindo, porque eu simplesmente não tinha provas para fazer. Então, eu resolvi, em algum momento, parar e falar assim: eu preciso repensar se eu vou continuar com isso ou não, e vou esperar um momento que vai ter prova, ou se eu vou resolver redimensionar a minha carreira. Só que nisso, fui servidora do Ministério Público de Goiás durante 10 anos. Então, eu tinha uma vivência de Ministério Público, era servidora da instituição, conhecia a instituição. E eu tinha um amigo, que é o Paulo, ele é promotor do MP de Goiás, e ele sempre me falava: vem para o MP, você faz muito mais, tem muito mais cara de MP do que está estudando para a magistratura federal. E aí, um dia, eu fui trabalhar com um promotor substituto, minha chefia estava no CNMP. E no dia que eu trabalhei com esse cara, eu falei, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser exatamente igual a ele. Bacana. Dr. Ramiro sempre foi uma inspiração dentro da instituição. E aí eu falei, eu quero ser assim. E aí nesse momento eu falei, eu vou redimensionar os meus estudos porque faz muito mais sentido. Eu sou servidora da instituição, eu conheço a instituição, eu trabalho com isso há 10 anos. Eu tenho publicações de área da estadual. Assim, tudo fazia sentido na estadual, não fazia nada sentido em relação à federal. E naquele momento eu entendi que ser promotora era muito mais do que ser juíza federal. Fazia muito mais sentido com tudo aquilo que eu vivenciei durante minha trajetória de servidora, de vivência relacionada a publicações que eu fazia e tudo. E aí, naquele momento, eu resolvi redimensionar e entender que aquilo era realmente o que fazia sentido naquele momento e redimensionei todos os estudos com as adaptações e tudo.
Nossa, é muito interessante, é muito legal ver essa meio que virada de chave, assim, na preparação. Eu tive também uma conversa recentemente com a doutora Mariana Ribeiro, ela é defensora pública, e aí ela também estava contando um pouco dessa jornada, de que ela às vezes achava que queria uma carreira, mas depois teve ali um ponto de virada de chave e parece que as coisas vão se encontrando, né? E esse seu relato foi bem isso, tava tudo ali meio que na cara de que seria a melhor carreira ali para dado seu perfil, né? E aí, que bom que teve um momento que você se identificou Eu e acho hoje que às você tá no vezes cargo. eu acho que às vezes a gente tem medo de mudar, sabe? Eu vejo muita gente que está estudando muito tempo para uma mesma carreira e tem receio de readaptar, porque, assim, você vai enfrentar dificuldades, você vai ter que remodelar, vai ter que readaptar coisas que você está estudando há muito tempo. E isso Sim, pode trazer um prejuízo. Óbvio que você pode demorar um pouco mais para passar, porque vai ter que readaptar tudo. Então, existe esse medo, mas eu acho que isso é importante para a gente entender aquilo que faz sentido naquele momento para a gente, sabe? sim, com certeza. E aí, antes dessa aprovação que você teve agora no Ministério Público da Bahia, considerando também essa virada assim de chave na preparação, teve alguma reprovação marcante que você hoje, empossada em exercício, entende que foi essencial nesse seu processo de ah, progressão assim nos estudos até chegar onde você está hoje? Eu acho assim que em termos de reprovação, que eu poderia falar que foi a mais marcante, foi a reprovação do MP-DFT. Por quê? Porque eu estava exatamente nessa transição entre mudo ou não mudo de carreira, mudo ou não mudo de carreira. E foi bem na época que teve a prova do MP-DFT. E aí eu fui fazer, e assim, eu estava morando perto do DF, no entorno do DF, nessa época. Na verdade, assim, eu era lotada no MP de Goiás, no entorno do DF. Então, para mim, era uma prova praticamente em casa, é uma prova do lado de casa. E naquele momento era uma prova que eu queria muito passar, porque primeiro que eu estava nessa transição, eu estava migrando para o MP, mas também porque era em casa. A gente sabe que provas em casa elas têm uma importância exacerbada na nossa dedicação, a gente realmente planeja, quer que seja em casa. E naquele momento eu coloquei muita expectativa naquela prova e eu não consegui dormir na noite anterior. E eu fui fazer Nossa. a prova sem dormir. E eu reprovei por 4 pontos. Então, assim, foi muito triste, porque eu não tinha dormido, era uma prova que era muito importante para mim. Mas naquele momento eu pensei, se eu fui fazer a prova sem dormir e eu consegui quase passar numa prova de MP, numa prova que foi extremamente difícil, foi uma prova extremamente dogmática, extensa. Naquele momento eu pensei, é possível eu transacionar a carreira para MP, em algum momento isso aqui vai dar certo. E aí foi meio que assim, frustrante, mas ao mesmo tempo determinante para entender que era possível mesmo diante das adversidades fazer essa transição de carreira, né, naquele momento. Sim, é verdade. Teve aí essa questão também da perspectiva, né? Porque, por exemplo, você poderia ter ficado assim só com a frustração ali, né? De que, tipo, nossa, estava muito perto e não foi, mas na verdade você utilizou aquilo ali como meio que uma mola propulsora para continuar em busca do sonho, porque de fato você estava bem próximo e dada a adversidade, você viu que aquilo ali, na verdade, era um sinal de que você devia continuar e que bom que você continuou, né? Exatamente. E nessa época em que você estava estudando para concurso, como é que você lidava com essas pressões e comparação com outras pessoas? Principalmente aquelas notícias, às vezes, que chegam nos grupos da família, olha, passou aqui e tal. Então, eu acho que a gente naturalmente se compara. Eu acho que é impossível falar que não vai existir comparação enquanto se estuda. Até porque a gente convive com muitas pessoas que estudam. E isso é inevitável de haver algum tipo de comparação. E, por exemplo, a gente que estuda no Twitter, e que estudava no Twitter, enfim, que convive ali com uma gama, parece que dimensiona. Então, por exemplo, uma notícia de aprovação, ela dimensiona, mas não existe uma notícia de reprovação que vai dimensionar. Então, a sensação que você tem é que tá todo mundo o tempo inteiro passando.
E você não vê Verdade. as reprovações de ninguém, você só vê as aprovações. Então, é inevitável você sentir esse sentimento de, ah, parece que tá todo mundo passando o tempo inteiro e só eu tô reprovando e ninguém mais tá reprovando. Mas não é esse dimensionamento, inclusive, de algoritmo, enfim, daquilo que expande Sim. e tudo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que partir desse pressuposto de que em algum momento você vai se comparar. Isso é inevitável. Todo mundo vai sentir isso. E tá tudo bem sentir isso. Por quê? Porque a gente convive com muita gente que estuda. Agora, acho que o mais importante é a forma que a gente lida com essa comparação. E o que que eu sempre pensei muito durante esse trajeto? De que cada pessoa tem uma história e que a gente parte de um lugar diferente. Então, por exemplo, eu mesma, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu fiz meu terceiro ano no noturno porque eu precisava trabalhar, eu saí de casa muito cedo, fui bolsista de ProUni, estudei em escola particular por ser bolsista de ProUni. Então, assim, a gente parte e sai de lugares muito diferentes de cada pessoa. Talvez eu tenha saído de um lugar que outra pessoa não tenha, que ela tenha outras facilidades. Eu sempre trabalhei estudando. Nunca tive um momento assim só de estudo, sempre fui servidora, ou antes mesmo trabalhei em outras coisas. Então, ver que cada pessoa tem uma rotina específica, em relação às situações me deixava um pouco mais tranquila, no sentido de que talvez eu precise mesmo fazer umas voltas extras, porque eu saí de um lugar diferente de outra pessoa. E tá tudo bem, talvez eu demorar um pouco mais, porque talvez eu precise fazer essa volta. Talvez eu precise caminhar um pouco mais para trazer uma base um pouco melhor que talvez eu não tenha tido antes ou talvez entender algumas coisas que eu precisava. Então, eu sempre tentei partir desse pressuposto. A minha vida é muito diferente da vida de outra pessoa e eu não conheço a vida do outro, então eu não posso me comparar com aquilo que eu não conheço. Então, isso me trazia um pouco de paz quando eu percebia que estava demorando muito, que eu não estava passando, que os outros estavam passando e eu não estava. Então, partir desse pressuposto de que cada pessoa é única e que ela sai de um lugar diferente me trazia essa paz. E uma outra coisa que eu acho muito importante e que se eu pudesse dar um único conselho para todo mundo que estuda é faça terapia. Por quê? Sim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. A gente lida com uma pressão absurda de passar. Parece que todo mundo tá passando e a gente não, parece que a gente não sai do lugar, parece que a nossa vida literalmente travou para que a gente tentasse passar e parece que a vida continua e você tá lá parado, fechado num quarto estudando enquanto todo mundo tá vivendo e os anos vão passando, você vai ficando mais velho, as pressões vão vindo maiores de você ser aprovado ou não, de você mostrar um resultado das cobranças, você já nem quer mais falar que você tá estudando para as pessoas. Então, eu acho que ter um acompanhamento técnico, um acompanhamento de um bom psicólogo, faz uma diferença absurda nesse processo. Porque você vai entender que aquilo é um processo, de que aquilo é um tempo, de que é necessário para que as coisas aconteçam. Você vai perceber onde que você está se sabotando, porque às vezes a gente também pode estar se sabotando nesse processo do caminho. Então, eu acho que o que me trouxe muito mais paz nesse processo, mesmo demorando um pouco mais, porque eu demorei um pouco mais para passar do que outras pessoas foi entender que a minha jornada era única e que eu saí de lugares que talvez outras pessoas não tivessem partido e que entender que a terapia ela é muito importante nesse processo, para que a gente tenha o mínimo de sanidade, o mínimo de tranquilidade para conviver com todas as pressões, que são imensas, não são pressões poucas para quem estuda. Engana-se quem olha de fora e acha que só estudar é uma coisa tranquila, porque realmente É, não é uma pressão muito grande de ver a vida seguindo e você lá parado estudando. não, eu achei super importante esses dois tópicos que você trouxe, porque essa noção que você teve do seu próprio ponto de partida e dessa questão da comparação é uma coisa muito importante que eu, às vezes, não tinha no começo. E, às vezes, não. Na verdade, eu não tive isso no começo. Quando eu estava no começo da faculdade, eu fui estagiar e aí eu comecei a ler mais notícias de concursos e de pessoas aprovadas. E aí eu ficava tipo assim, meu Deus, eu preciso ser como essa pessoa, essas pessoas aqui. Só que a gente tem que entender, como você falou, cada um tem a sua trajetória, tem os seus privilégios, tem as suas dificuldades e batalhas. Então, foi muito importante você ter trazido isso, porque às vezes a gente ali começa a estudar e a gente não parte desse pressuposto básico, né? De que a sua história é a sua história, a história do outro é a história do outro. Então, Exatamente. então é super importante que a gente, beleza, tenha ali o contato com aquela história daquela outra pessoa, admire e se inspire também para conseguir ir persistindo, mas não tomar aquilo
para dentro da sua história, porque é uma realidade completamente diferente, né? E aí entra esse ponto também da terapia que você falou, porque teve um momento também da minha trajetória em que eu tava. Porque assim, no começo, todo mundo, às vezes, se você conta, né, todo mundo fica assim, ah, tá estudando, beleza, e fica um suporte legal. Mas depois que o tempo vai passando e às vezes tem essa demora, assim, né, aí você sente que vai se esvaziando, né, e fica muito aquilo ali de, nossa, eu tô aqui meio que sozinho e, enfim, a terapia entra com muita relevância nesse ponto. Muito legal a sua fala. Exatamente. Bem, e agora então que a gente conheceu a semente dessa sua trajetória, a gente vai entender como é que essa semente que você cultivou redundou nesses materiais que circulam entre concurseiros, né? Como verdadeiros tesouros. E aqui eu abro um parênteses para falar também que eu utilizei o seu material ali de prova oral e ele foi sensacional, ele foi essencial, assim. Eu até compartilhei, outros amigos também adoraram o material. Eu recebi de uma indicação de um amigo meu e, assim, incríveis, não tem nem o que falar. E aí eu queria saber como foi que nasceu esse seu material ali específico para prova oral e qual foi a estratégia que você utilizou para construir ele. Então, na verdade, eu sempre tive um pouco mais de apreço por construção de material, porque eu acho que isso faz uma consolidação importante. Eu utilizei muito pouco material dos outros nesse período de estudos como um todo, durante toda a trajetória. Eu sempre fui uma pessoa que gostava mais de ler doutrina, e talvez isso até tenha me deixado um pouco mais tempo, no jogo do que deveria, porque eu sei que as pessoas têm muito essa visão, né? Ah, ficar lendo doutrina é muito errado e tudo. Mas eu até acho que foi uma base importante quando minha prova oral chegou, que foi uma prova bem complexa. Mas eu sempre gostei disso, assim, eu sempre achei que fazer associações de materiais seu te fazem memorizar coisas de uma forma um pouco diferente do que você só lê o material do outro. Então, eu já tinha uma construção de material na época do estudo de primeira fase, de normal, então eu já fazia alguns resumos, algumas questões relacionadas a isso, por causa das postagens no Twitter também. Então, como eu fazia as postagens, como eu estudava por lá, eu compartilhava alguns materiais, então eu já fazia alguns resumos meus. Quando eu fui para a prova oral, eu senti a necessidade de saber o máximo de jurisprudência possível. E aí foi quando eu comecei a mapear o site do Dizer Direito, transformando aquilo em perguntas. Então, eu fiz um mapeamento de todos os. Como se fosse o esqueleto do que se tem dentro do dizer direito. E aí, dentro desse esqueleto, eu tentava ler todas as jurisprudências daquelas ramificações. Só que não só lendo, eu tentava transformar isso em perguntas com respostas, caso fosse indagado numa prova oral. E aí foi daí que surgiu o material, foi essa construção de necessidade de ter o maior conhecimento possível de jurisprudência, caso fosse cobrado, com essa transformação para perguntas sobre a jurisprudência. E aí foi mais ou menos nesse sentido que eu consegui formar o material e tudo. Eu percebi que teve isso aí de você transformar em perguntas e foi muito legal, porque às vezes, na verdade, eu tinha um pouco de receio de estudar com outros colegas. Então, o seu material ali no começo, sem antes ter nenhum cursinho preparatório, no começo ali mesmo de quando eu comecei a direcionar os estudos para oral, foi super importante nesse sentido, porque, por exemplo, tava a pergunta já ali. E aí eu tinha que elaborar a resposta com base nas jurisprudências. E isso foi muito bom mesmo. Eu vivo te agradecendo pelo material, mas é porque realmente foi super importante. Os meus amigos também, quando eu compartilhei, adoraram. Então, parabéns pelo material. E, ah, enfim, como você Eu acho falou, que esse essa. negócio de fazer as perguntas sozinho é uma coisa que ajuda muito a melhorar. Por quê? Quando a gente está estudando para a prova oral, a gente vai direto fazer com outras pessoas. Só que quando você está fazendo com outra pessoa, você tem a pressão de responder para outra pessoa. E você não consegue fazer um aprimoramento que talvez você faria se estivesse treinando sozinho. Então, eu Exatamente. tentava usar essas questões das perguntas
para eu treinar sozinha e tentar fazer as adaptações daquilo que eu ia vendo que estava ruim. Então, por exemplo, se eu via que tinha um vício de fala ou alguma coisa nesse sentido, eu tentava adaptar isso sozinha. Só que para adaptar isso sozinha, eu precisava de perguntas. Então, era isso que eu tentava fazer, transformar o máximo possível do meu conteúdo, do meu material, sempre em perguntas. Sempre que aquele conteúdo fosse perguntas. Então, foi por isso que foi meio que surgindo mesmo. Sim. E se você estivesse estudando hoje para prova oral, teria alguma coisa de diferente que você faria, que você hoje, olhando assim para trás, sente que seria necessário fazer aquele ajuste ou não? E se não tiver, como é que foi essa sua preparação em termos de estratégia e de desenvolvimento do cronograma até chegar na prova oral? Em relação à prova oral, eu acho que eu não faria absolutamente nada diferente. Eu acho que olhando minha trajetória de estudos, eu faria algumas outras coisas diferentes no percurso, primeira fase, durante meus estudos. Mas quando eu cheguei na prova oral, qual o sentimento que eu tinha? Eu já tinha ido para uma segunda fase no MP do Rio, e eu tinha reprovado na segunda fase do MP do Rio, e era a minha segunda fase quando eu fui para o MP da Bahia. Então, eu só tive duas aprovações relacionadas à segunda fase. Quando eu fui para a oral do MP Bahia, na minha cabeça, era a única chance que eu tinha de sair da vida de concurso. Era como se fosse assim, é a minha única oportunidade, eu não vou ter outra oportunidade, além do fato de que eu estava esgotada. Então, eu cheguei num ponto que eu falava assim, ou é isso, e eu não sei se eu vou ter chance ou ânimo depois para continuar com isso aqui. Então, eu tentei, assim, literalmente dar o meu máximo quando eu cheguei na prova do MP da Bahia. E aí eu comecei a analisar provas de passadas e eu sabia que a UMP Bahia sempre foi prova difícil, sempre foi uma prova muito complicada, porque primeiro que eles são muito dogmáticos nas provas, segundo que eles priorizam muito legislação estadual, muito legislação estadual. E eles costumam cobrar muito aprofundado uma parte prática. Então, era essa a visão que eu tinha. O que que eu fiz? Eu tentei pegar o máximo de folga e férias que eu tinha. Eu tinha uns 5 anos de férias atrasadas. Assim, eu nunca tinha Nossa, tirado férias de servidora. Eu tinha todas as férias possíveis. E eu caramba. fui tentando pegar férias mesmo para ficar mais à disposição do concurso. Graças a Deus eu tinha uma chefia, assim, que compreendia demais meus estudos, que sempre me apoiou muito. Então, foi muito importante, porque eu acabei deixando a promotoria desguarnecida vários meses para poder tirar férias. E aí eu pensei, eu vou fazer agora tudo que está ao meu alcance. No total, foram 104 treinos que eu fiz para a prova oral. Mapeados em dia e com quem eu treinei, porque eu fui extremamente metódica nesse negócio. Tentei treinar o máximo possível, porque eu não queria chegar lá e sentir que eu não tinha treinado o suficiente ou que eu não tinha desenvolvido o suficiente em relação ao treino. Então, foram 104 treinos no total. Eu tentei estudar o máximo possível a banca, então, tentei levantar todas as informações possíveis sobre quem estaria na banca, sobre o tipo de questões que poderiam ser cobradas. Tentei zerar o máximo possível o edital no sentido de leis estaduais, porque sabia que poderia cobrar leis estaduais e tudo. Só que quando a nossa prova começou, foi um desespero, porque a gente era, acho que 260 candidatos, mais ou menos, que foram para a oral. A gente não sabia como que ia ser a prova, porque ia ser banca própria na oral. Quando começou a prova, foi assim, um Deus nos acuda, porque começaram a cobrar questões que não faziam nenhum sentido para a gente do que a gente imaginava, foram realmente muito aprofundadas, questões até de legislações de outros ordenamentos, questões bem complexas, assim. E aí bateu aquele desespero de não sei se o que eu fiz foi suficiente. Eu tentei dar uma aprofundada em constitucional, porque a banca de constitucional começou a ser a banca mais temida do nosso concurso. E aí eu peguei o 11 Supremos, olhei todos os temas do 11, fiquei pesquisando no Google para ver se tinha alguma coisa, tipo, mas se eu soubesse o conceito de alguma coisa, se ele perguntasse alguma coisa diferente, fiquei tentando pensar onde que ele estava achando as questões dele. Enfim, foi um caos, assim, nossa prova foi um caos, tanto que dos 260 passaram 43, depois teve os recursos e Nossa. foi para 71. Então, realmente, assim, foi a gente fala que foi um massacre.
E aí eu tentei, assim, fazer o máximo que eu podia, o máximo que eu podia. E eu achei que isso foi determinante a questão do treino. Por quê? Eu tinha treinado tanto, 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 com tanta gente, tinha me colocado em tanta situação complexa, porque eu pensava assim, eu vou me colocar em todas as situações possíveis de desconforto. Então eu treinei com gente totalmente desconhecida. Eu não treinei com colega, porque eu não queria me comparar. Então eu praticamente não fiz treino com colega. Eu pedia para outras pessoas, para amigos, para pessoas que eu conhecia. Treinei com alguns promotores, com alguns juízes que eu conhecia, e bem na cara dura mesmo de ficar pedindo para fazer treino comigo. E então eu tentei me colocar no máximo de situações assim extremamente delicadas, que eu me sentisse desconfortável, que eu me sentisse totalmente vulnerável, que eu não fugisse de nenhum treino, de nenhuma pergunta, que por mais que eu não quisesse treinar, eu ia me submeter àquilo para que no dia da prova, aquele sentimento de desconforto, ele fosse um sentimento conhecido meu, então eu Sim. queria que ele fosse um sentimento conhecido, que eu não me sentisse estranha por estar sentindo aquilo. E eu achei que foi muito determinante, porque eu tive duas perguntas na prova oral que eu não tinha a menor ideia do que ele estava me perguntando. E eu inventei a resposta. E eu tirei 100 na pergunta. Nossa, Por muito quê? bom. Porque eu tinha treinado tanto, 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 tanto que eu fiz uma construção mental na hora que me parecia tão correta que eu acho que eu consegui. O examinador achou que Convencer. aquilo também era correto. Mas também nem sei se ele estava analisando, enfim, a resposta ou se era a desenvoltura, porque pra mim aquela pergunta eu nunca achei a resposta dela, então eu acho que nem sei se tem resposta. Mas já era um ambiente tão. Aquele desconforto já era meio que um desconforto confortável, já era um desconforto conhecido. Então Sim. eu consegui respirar naquele momento e pensar, cara, eu vou inventar uma resposta, e é isso, eu não vou deixar de responder. E aí, tanto é que eu tirei 100 em penal e processo penal, que foram as duas bancas mais complexas, e por causa das perguntas assim estranhas mesmo. E em difusos, ela me perguntou uma legislação que eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu fiz uma associação relacionada ao tempo que eu trabalhava na MP, porque eu tinha trabalhado com educação, então foi importante essa vivência. O que eu acho que se tira dessa questão da prova oral não fuja do desconforto. Porque quando você chegar lá na prova, é desconfortável. Não é confortável para absolutamente ninguém. É um ambiente extremamente inóspito, é um ambiente extremamente desconfortável. Você está sendo avaliado, e isso é ruim quando você para pensar que você está sendo avaliado. Então, se submeter a isso de forma intensa antes, tira um pouco essa carga, porque você vai falar: eu já passei tanto isso, que não é tão estranho esse ambiente. E claro, né, aliado com uma preparação, com conteúdo, com uma análise de banca, com o máximo de estudo possível. E teve uma coisa que uma pessoa me falou que foi muito importante. Ela me falou assim, quando você estiver lá, pensa que você não está sendo avaliada, que você está ali para mostrar quem você é e o que você sabe. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei muito isso. Eu não tô aqui para ser avaliada, eu tô aqui para mostrar tudo que eu estudei nesses anos. E eu acho que isso me tirou um pouco daquele peso de, meu Deus, tô sendo avaliada, tô sendo avaliada, tô sendo avaliada. Então, eu acho que ter essa visão de que eu tinha dado o meu melhor, literalmente, assim, porque eu tava no limite do estudo, mas aliado ao fato de tentar me colocar naquela situação de forma o tempo inteiro, me trouxe um pouco mais de conforto, inclusive para adaptar a resposta, para tentar pensar situações na pressão da prova, de tentar pensar respostas de coisas que eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que seria. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para quem está estudando em prova oral, se submeta o máximo possível à situação do desconforto, porque aquele desconforto vai se tornar um pouco mais conhecido. E quando chegar lá na prova, você não vai achar que aquilo ali é o fim do mundo. É só mais um dia igual os outros dias que você se colocou em situações de desconforto. Sim, com certeza. Isso que você tá falando é meio que ahn, fazer com que o desconforto da preparação seja o seu próprio suporte ali na hora da prova oral, né? Porque, como você falou, você tava ali num lugar que aquela sensação de desconforto era uma coisa
bem familiar. E aí entra realmente esse ponto que você falou de fazer muitos treinos, se submeter, porque realmente a sensação de quando você tá na prova oral é aquilo tipo assim, meu Deus, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Mas aí nos treinos você fica treinando meio que essa casca dura, assim, né, pra avaliação. E eu achei interessante isso de você ter falado também da questão de você mudar essa perspectiva na hora da prova oral de verdade, porque eu também fiz uma coisa semelhante no Paraná. Eu sabia que também seria avaliado, óbvio, mas eu falei assim pra mim mesmo, não, hoje aqui nessa prova eu não vou ser o José Ribeiro, eu vou ser o Defensor Arei. E aí é porque é bem isso de você entrar ali no personagem também, porque o que os examinadores e examinadoras estão querendo é um candidato que realmente ali esteja apto ali para entrar no cargo e enfim, eu me imaginei ali como se fosse um defensor público também. É, com base em todo o treino também, eu senti que na hora que eu tava ali respondendo as perguntas, vem na cabeça toda aquela preparação, sabe? Lógico que você sabe, eu tô perguntando aqui, sabe, assim, retoricamente. Mas o que eu quero dizer é que quando você tá ali respondendo as perguntas e você chega numa situação de extremo desconforto, sua mente vai recuperando, né, as táticas que você elaborou durante a preparação. Porque na minha também teve uma questão, foi de direito financeiro. Eu fiquei, meu Deus, calma aí. Aí a gente vai tentando elaborar, aí eu também consegui desenvolver, enfim. Mas agora saindo desses resumos e de roteiros para prova oral, por te acompanhar já no Twitter, eu notei que, bem atrelado à criação de algo, veio uma paixão. E se eu tiver errado de chamar de paixão, você pode me corrigir. Mas isso é porque a gente vai falar agora sobre escrita, autoria e expressão. E porque, para quem não sabe, você escreve vários artigos muito interessantes envolvendo inclusive a atuação no Ministério Público, né? E daí eu queria saber quando que surgiu esse interesse em publicar artigos? Se isso foi durante os estudos para concursos, na faculdade, ou se foi depois da aprovação? Então, quando eu fui fazer o concurso para servidora do Ministério Público de Goiás, eu ainda estava no terceiro semestre da faculdade. E na época, eu caí das primeiras posições para oitavo, o que me fez demorar 2 anos para ser chamada. Por quê? Porque eu não tinha título. Uhum. E aí, naquele momento, eu pensei, eu nunca mais vou passar de novo essa situação de cair de um concurso porque eu não tenho título. E aí eu comecei a pensar, o que que eu poderia ter título durante a faculdade? Escrevendo. E aí eu comecei a escrever durante a faculdade, publicar alguns artigos. Até que quando eu fiz a minha monografia da faculdade, na maior cara de pau do mundo, porque eu falo que às vezes eu não tenho um pingo de juízo e eu tenho um pouco de cara de pau. Eu mandei a monografia pro Dr. Vinícius Marçal na época. Eu não tinha nenhum contato com ele, eu não conhecia ele. E eu mandei por e-mail perguntando, porque ele era promotor da instituição, perguntando se por acaso eu fosse publicar, se ele faria o prefácio. Total, zero noção, né? Gente, caraca. E aí ele me respondeu falando que iria ler e que me daria um retorno. Aí passou um tempo, ele me respondeu falando que sim, que faria o prefácio, que se eu fosse publicar, era para avisar Bacana. ele que ele faria. Extremamente generoso, extremamente falo que ele é uma das pessoas assim extremamente generosas que eu encontrei no caminho. E aí eu fui para fazer a publicação, consegui publicar na época pela Lumen Uris, que hoje é o livro que está na segunda edição, que teve a reedição esse ano, inclusive com o prefácio de outro nome é, gigante do Tribunal do Júri. E aí eu sou muito, eu falo assim, sou muito abençoada de pessoas que abriram a porta e que confiaram nos meus trabalhos, que confiaram, enfim, nas minhas escritas. E aí eu continuei publicando alguns artigos depois disso, também por causa da questão dos títulos. Eu ficava sempre com muito receio de eu não ter título suficiente quando passasse novamente.
E, inclusive, os títulos foram muito importantes para mim no concurso do MP da Bahia, porque eu tive até uma contagem errada dos meus títulos, que quase me deixou fora da primeira leva da chamada. Aí eu tive que entrar com alguns recursos, acabaram aceitando. E aí eu voltei para dentro da. Eu falo que eu voltei e saí da lista da primeira leva umas 10 vezes, assim. Eu passei Gente. todos os tipos de sentimento, porque eu fui e voltei da primeira lista várias vezes, porque eu tive que entrar com vários recursos para a questão dos títulos e tudo. Então, eu já tinha passado essas situações de título e eu tinha muito receio de passar de novo, mas foi bem determinante. E aí, nesse meio tempo, claro que surgiu dessa necessidade da titulação, mas nesse meio tempo eu aprendi a gostar disso. Então, eu fiz algumas postagens, algumas publicações na CSP, do Ministério do CNMP, e aí isso foi bem importante, porque eram relacionados à temática de controle externo, que é hoje uma das coisas que eu mais gosto de escrever sobre segurança pública. Não sei se eu tenho capacidade o suficiente para estar escrevendo sobre segurança pública, porque é um desafio imenso, mas hoje é uma temática que eu gosto muito de escrever. Já tive outras fases de escrita e outros temas, mas eu sempre gostei porque eu acho que é uma forma também da gente, primeiro, agregar conhecimento, porque quando a gente escreve, a gente está aprimorando tanto escrita, quanto desenvolvimento, quanto a forma de exteriorizar as coisas que você tem dentro da sua cabeça e colocar aquilo de forma sistemática a ponto de alguém entender aquilo que você está lendo. Então, eu acho que te ajuda no processo de estudo, mas também para, de uma certa forma, escrever aquilo que eu acreditava. As coisas que eu via relacionadas ao estudo, aos temas, e principalmente, assim, relacionado a temas que naquele momento faziam muito sentido para mim. Então, eu acho que foi essa conjugação. Iniciou como uma necessidade e depois se tornou realmente um gosto, um hábito. De algo que realmente para mim faz sentido, porque eu gosto muito da parte acadêmica. Eu sempre fui, assim, entusiasta da parte acadêmica. Já dei aula na faculdade durante um período, depois acabei saindo por uma questão de disponibilidade de tempo. Então, eu realmente gosto dessa parte acadêmica e eu acho que faz bem sentido com as coisas que eu acredito, sabe? Nossa, é muito legal te ouvir falando desse gosto que você tem pela produção acadêmica, porque eu também gosto muito dessa parte, mas nos estudos para concurso, pelo menos para mim, eu não conseguia me dedicar muito. Aí depois que eu terminei, assim, entre aspas, né, com a prova aí do Paraná, eu falei assim, não, vou começar aqui a escrever esse artigo sobre um conceito que já estava ocupando um espaço na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer a pesquisa bibliográfica, né? Começar a escrever, mas aí depois ficou um pouco difícil. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que compensa mesmo todo esse tempo? E ouvir você falando aqui dessa forma brilhante e compartilhando essa sua paixão, realmente acende essa chama de novo em quem está ouvindo. E aqui eu me incluo nisso. E aí, já falando nisso, a gente vai partir para a próxima pergunta, que eu quero saber que para quem está ouvindo o que você está falando e sente essa vontade de escrever, mas acha que não tem nada de, digamos assim, original a dizer, o que que você falaria para essas pessoas? Eu diria para começar. Eu acho que tudo que a gente começa é difícil. Tudo que a gente começa é desafiador. E tudo que a gente começa parece que não vai dar em lugar nenhum. Sempre que eu escrevi, eu também achava isso. Eu falava assim, nossa, o que eu escrevo ninguém deve nem ler. Eu tinha certeza disso. Eu falava assim, eu publico por mim, né? Uma coisa que eu gosto de escrever. Mas é óbvio que ninguém nem lê o que eu escrevo. Até que um dia eu tinha escrito um artigo para a CSP, em 2023, na revista do CNMP, e sobre a criação de um fluxo para se atender uma decisão da Corte Interamericana para a criação de índices de letalidade policial. E eu recebi uma ligação de uma pessoa do CNMP querendo ouvir a minha proposta, porque eles tinham interesse de implementar. Eu falei, e daí eu Caraca! perguntei assim, eu falei, mas tu leu mesmo o artigo? Aí ele falou, não, eu li, e o artigo é muito bom e tal. Aí eu falei assim, gente, mas alguém lê mesmo? Ai, e é normal a gente sentir isso, né? Essas sensações de sabotagem é normal para todo mundo. Acho que todo mundo tem esses sentimentos de, é óbvio que ninguém nem vai ler isso, ou é óbvio que isso aqui não vai levar a lugar nenhum.
Mas o que eu poderia dizer é isso, esse sentimento ele é comum para todo mundo, esse sentimento de achar que vai ser ruim, de que não é bom, de que não é relevante, de que aquilo que você tem a dizer não é muito, mas quando a gente continua fazendo aquilo que a gente acredita, quando a gente continua insistindo, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, a gente vai criando um fluxo que faz sentido e também, obviamente, a gente vai aperfeiçoando. Eu acho que tudo aquilo que começa não começa perfeito, tudo aquilo que você vai desenvolvendo durante, vai se aprimorando. Então, por isso que eu acho que é importante começar e não se sabotar. Porque é muito fácil se sabotar no caminho e dizer, não tem nada de relevante, olha fulano que escreve, olha ciclano. E é normal, porque a gente parte de um pressuposto de que só pode falar aquele que tem doutorado, aquele que tem mestrado. A gente também tem muito isso. A gente tem essas castas acadêmicas que a gente olha e fala assim, ó, fulano é maravilhoso, por que que eu vou escrever alguma coisa sobre isso? Mas eu diria, seja cara de pau. Seja de cara de pau e inicie, porque acho que todo mundo que inicia sente os mesmos sentimentos e é normal. Mas com o caminho a gente vai aprimorando e as coisas vão se desenvolvendo. E em algum momento as coisas dão certo também. Eu acho que escrever é meio que isso, sabe? Escrever por você, no sentido de, aquilo que eu gosto de escrever para aprimorar. Mas também entender que algumas coisas também levam tempo, e é normal as coisas levarem tempo. Assim como nos estudos, assim como na parte acadêmica, tudo demora um tempo para se aprimorar e para ficar da forma como a gente acredita que tem que ser. Nossa, excelente. E acho que uma coisa que eu notei aqui em toda essa nossa conversa é que você é uma pessoa muito corajosa, na verdade. Assim, em todos os atos assim da sua vida que você comentou aqui, sempre tem esse ato assim de muita coragem, né? De você ter ali a oportunidade e você ir atrás dela, né? Tipo, o não meio que você já tem, né? Então Exatamente. não custa nada você ir atrás ali de buscar um eventual sim, como ocorreu sucessivas vezes. Esse, esse é um aspecto que eu achei muito interessante. Parabéns, inclusive, pela sua Obrigada. coragem. Agora a gente vai então vai sair do papel para entrar na prática. Vamos para uma visão após essa, vamos chamar assim, de linha de chegada no cargo de promotora e descobrir como é, na realidade, a vivência no cargo desejado, né? Então, eu queria saber, como que foi o momento em que você soube que tinha sido aprovada? Você se lembra desse dia da aprovação e do dia da posse também? Conta aí pra gente. Então, foi muito engraçado no dia que saiu o resultado do MP Bahia, porque a gente tinha uma sensação de que talvez fossem ser aprovadas mais pessoas, porque havia um número muito elevado de cargos em aberto no MP da Bahia. Parece que tinha uns 200 e poucos cargos, a gente era nos 260 na prova oral, então se tinha uma expectativa que talvez pudesse ter um número maior de aprovação. Só que quando saiu o resultado, era sempre o edital, o Diário Oficial no MP da Bahia sempre sai às 7 horas da manhã. E aí eu fui para olhar no dia que ia sair o resultado e eu comecei a passar o diário, eu comecei a ver o nome de todo mundo que eu conhecia reprovado. E aí eu parei e falei, eu não vou continuar olhando, porque é óbvio que eu fui reprovada. Todo mundo foi reprovado. E eu não queria olhar meu nome. E aí meu esposo, né, tava no dia junto e ele falou assim, olha seu nome. Eu falei, eu não vou olhar meu nome, eu não quero saber. E aí, de repente, eu fui olhar e eu tinha sido aprovada. E aí foi tipo assim, meu Deus, como assim? Eu não sabia se eu ficava, tipo, feliz porque eu tinha sido aprovada, ou se eu ficava muito triste porque pessoas que eu gostava muito tinham sido reprovadas. Então foi assim, foi um misto de muito sentimento. De uma surpresa, assim, obviamente, por ter sido aprovada num nicho tão pequeno de pessoas que tinham sido aprovadas na prova, mas ao mesmo tempo também aquela tristeza por pessoas que eu gostava e que eu queria muito que tivesse passado. Então, assim, foi meio que um sentimento meio doido, assim, até você cair a ficha de que você passou, que aquilo acabou, de que realmente, tipo, tinha dado certo, de que
que todo aquele sentimento que eu tinha colocado na prova oral, de que era minha última prova, de que eu não tinha mais condições de seguir dali em diante, porque eu estava esgotada dos anos de estudo, e aquele sentimento de que eu só queria que aquilo acabasse. Então, foi um misto de tudo isso, sabe? Um misto de deu certo todo o esforço que eu fiz, valeu a pena a situação de limite que eu cheguei perto da prova oral. Valeu a pena acreditar e fazer o meu máximo durante esse período. Mas ao mesmo tempo também esse misto de, poxa, queria que algumas outras pessoas tivessem passado. Então, é realmente um misto de muitos sentimentos naquele momento, sabe? Foi um sentimento assim meio agridoce, né? É, Entendi. Bem, e aí então, já depois de aprovada, depois de todas essas emoções aí, como é que foi, quando você já em exercício na promotoria de justiça, o que é que mais te surpreendeu ao começar a sua atuação como promotora? Como é que foi aí o curso de formação e a sensação que você teve ali de estar em exercício ali no cargo já? então, primeiro que quando a gente vai para posse, é um sentimento meio único, né? Você fala assim, eu acho que você só acredita realmente que tudo está acontecendo quando você está lá na posse. Eu acho que ainda antes, com essas questões de ser nomeada, não ser nomeada, de data, de previsão, você ainda fica com alguns sentimentos de, será que isso aqui está sendo verdade? Será que É, isso aqui realmente vai acontecer? Então, realmente ainda tem muito esse sentimento, que você só consegue sentir realmente no dia da posse, de falar, meu Deus, realmente isso é verdade, realmente isso é viável. E é um momento único, é um momento que você fala, eu acho que eu esperei a vida inteira por isso aqui. Eu acho que eu me dediquei e e você olha e você fala assim, cara, tudo valeu a pena. Valeu absolutamente toda a pena, todo o esforço que eu fiz para chegar aqui. E é realmente um momento incrível, porque parece que você é o centro daquilo ali e realmente as coisas estão acontecendo e você vê a concretização. O curso de formação, ele é bem cansativo. O nosso curso de formação foi 40, acho que quase 40 dias. Foi assim, foi bem, bem longo. Porque eles tinham estendido o curso de formação e tudo. Então, foi mais de um mês em Salvador. Então foi bem, bem cansativo essa questão do tempo, você fica o dia inteiro em curso, chega de noite você está exausto, então assim, demanda bastante. É uma fase bem, bem cansativa, mas ao mesmo tempo a gente diz que é a melhor fase da carreira, porque é o único momento que você vai estar 100% com seus colegas. É muito difícil depois você conseguir reunir a turma 100%, ainda que seja em congresso, ainda que seja em qualquer outra coisa, porque tá todo mundo corrido, tá todo mundo com suas atribuições de promotoria, tá todo mundo ali no seu dia a dia tentando vencer o tanto de trabalho que tem. Então, naquele momento, o que eu poderia dizer para qualquer pessoa que vai no curso de formação é tente aproveitar ao máximo. É um momento único que não vai voltar. É um momento que você vai estar com seus colegas e que talvez depois você não vai conseguir estar. Então, realmente é um momento de aproximação, é um momento de vivência, é um momento de estar próximo da administração superior, estar perto da capital e sentir realmente aquele momento como único, porque ele é um momento único na carreira. E aí depois, quando você vai para a prática, aí é outro momento totalmente desafiador. Eu já tinha 10 anos de servidora da MP de Goiás e eu tive umas lotações bem complexas lá. Então já tinha bastante vivência, já estava bem adaptada à instituição e tudo, mas ainda assim, óbvio que tem todos os desafios, em termos de volume, em termos de fluxo. Eu acho que a gente nunca, dentro do nosso estudo, a gente não faz uma preparação para gerenciar pessoas. Então, eu acho que de tudo, de tudo, de tudo, a situação mais que você mais apanha, pode-se dizer assim, para tentar aprender é como cobrar não sendo abusivo, como gerenciar a ponto de não ser omisso, como motivar a ponto que a pessoa entenda que o trabalho dela é importante. E como gerenciar, que afinal de contas você está lidando com gente. E sim. que vai ter os problemas pessoais, que vai ter as dificuldades, que vai ter os receios delas também de darem conta de um fluxo alto de trabalho. Então, eu acho que talvez o gerenciamento de pessoas seja a coisa mais desafiadora quando você chega na instituição. É você entender que você vai ter que lidar com pessoas da sua equipe, pessoas que trabalham com você e que elas são indispensáveis para o seu trabalho. Porque se elas não te ajudarem, o seu trabalho não vai fluir.
elas são indispensáveis para qualquer andamento de trabalho, mas você saber gerenciar isso de uma forma em que você consiga motivar o outro a entender que o trabalho dele é importante, mas que também você não seja omisso nas suas obrigações enquanto uma chefia. Eu acho que de tudo é o mais difícil. E essa questão do fluxo de trabalho também é uma coisa que pesa bastante, porque você tem a responsabilidade de resolver problemas atrelado ao fato do problema. Então, acho que tudo isso pega um pouco. Nossa, é muito interessante você falar dessa questão do gerenciamento de pessoas, porque, de fato, e eu acho que isso acaba sendo um reflexo do que você falou, de que a gente, durante os estudos, não estuda isso, né? Não se debruça sobre Uhum. isso, porque, por exemplo, você falando isso aí, agora eu notei que é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, né? Em todas essas vertentes aí que você trouxe. Mas também, ao mesmo tempo, é muito interessante notar esse seu olhar humanizado e essa noção que você tem de que é uma equipe, né? Que você precisa da força de trabalho ali de todo mundo que está te ajudando e que você reconhece isso. E durante essa atuação já na promotoria, eu sei que você já falou brevemente disso aqui na nossa conversa, sobre aquela sensação de será que eu estou pronta para tudo isso? Principalmente ali na questão dos artigos, mas durante a sua atuação prática, teve algum momento em que você sentiu isso e como é que você lidou com isso, se você sentiu? Eu acho que se sentir pronta, ninguém nunca vai sentir. Eu acho que isso não existe. Eu acho que você pode ter anos e anos e anos de atuação e os problemas ainda vão ser desafiadores. É, eu venho, né, de 10 anos de servidora e já vi muita coisa dentro da instituição. E ainda assim, você se depara com problemas que você olha e você fala: Nossa, isso aqui é possível de existir. Então, assim, é desafiador. Você está lidando com vida, você está lidando com gente, e lidar com gente nunca é fácil. E ainda você está lidando com conflito, você está lidando com pessoas em conflito, não é só lidando com pessoas, você está lidando com pessoas em conflito. Situações de, às vezes, de vulnerabilidade, situações relacionadas a impasses, problemas de magnitude complexas, como, por exemplo, quando logo que eu cheguei, eu tive a questão da suspensão do carnaval, que foi uma coisa que repercutiu no estado inteiro e acabou tendo uma visibilidade muito grande, aí de interesses envolvidos. Então, assim, você está lidando primeiro com problemas que podem ter uma repercussão social muito elevada, ou problemas que podem estar relacionados a uma extrema vulnerabilidade de uma criança que vai ter que ser acolhida. E isso nunca é fácil. Você pode ter vivência de saber juridicamente mencionar as coisas, mas isso não retira o peso das suas decisões, o peso das coisas que você vai fazer, o peso das suas escolhas. E eu acho que saber isso e saber que a gente é limitado já traz um pouco mais de pé no chão em relação a isso, de achar que em todos os momentos vai se sentir preparada, porque não vai. Você vai chegar de manhã e vai falar assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que fazer nisso. E eu preciso construir uma solução. E eu acho que é importante saber pedir ajuda. Então, por exemplo, quando as coisas apertam muito, eu entro em contato com o centro de apoio, eu entro em contato com amigos, eu pergunto para pessoas que já são mais velhas e falo, e aí, o que que você faria nesse caso? Eu acho que ter o pé no chão de saber que você nunca vai saber 100% e de que você pode pedir ajuda, que isso não te torna menos capaz dentro do processo, te traz um pouco de alívio, porque no final das contas a gente está lidando com a vida das pessoas. E saber das nossas limitações também é importante por isso a gente se sentir um pouco menos com a pressão. Porque a pressão ela vai existir sempre. A gente, por exemplo, a gente está no estágio probatório, no meu caso. Então, óbvio que você tem que responder corregedoria, você tem que ter um bom trabalho, você tem que dar vazão a demandas, você tem que dar uma boa resposta para a sociedade, porque ela espera isso de você. E, no final das contas, você está ali em função da sociedade. Então, eu acho que colocar esse pé no chão e saber que você nunca vai se sentir 100% preparada e que tá tudo bem você não se sentir 100% preparada e que você pode pedir ajuda para pessoas que estão mais tempo ou para pessoas que estão em órgãos capacitados, torna isso um pouco mais leve. Ah, perfeito. E para fechar agora, nada melhor do que ouvir de você, que está exatamente no lugar que muita gente sonha em chegar, ou seja, no cargo de membra. O que é que você diria para quem te ouve agora, estudando em silêncio, às vezes com medo, mas com muita vontade de passar? O que é que você diria para quem ainda está plantando essa semente dos estudos?
Eu acho que pode parecer um pouco clichê, porque isso que eu vou falar, mas o mais importante é continuar. Eu sei que parece assim, nossa, só continuar, continuar. Ninguém que chegou em qualquer lugar desistiu. Para você chegar em algum lugar, você precisa continuar. E às vezes continuar é continuar no escuro. Às vezes continuar é olhando e não enxergando absolutamente nada. Eu lembro de várias e várias vezes que eu estava estudando e eu falava, eu não consigo ver a menor perspectiva de eu passar. Eu não consigo ver a menor perspectiva de estar avançando, porque chega num ponto que avançar é normal, mas aí você parece que em algum momento da carreira aumentar 1 ou 2 pontos parece um negócio absurdo, porque você não sabe mais o que que você revisa. Você não sabe mais o que que você faz, porque você já fez tudo. Você já revisou, você já leu, você já fez questão, você já sabe a jurisprudência de qual é salteado, você já tentou fazer todas as técnicas possíveis, você tentou. E aí você começa a revisar e revisar e revisar, mas parece que no final das contas você não consegue aumentar 1 ou 2 pontos. E é desesperador porque você parece que estagnou depois de anos estudando. Então, esse sentimento é um sentimento normal, é um sentimento acho que todo mundo vivencia de em algum momento parecer que não tá indo, não tá rendendo. Então, eu acho que ter esse sentimento de que isso tudo é normal, mas que em algum momento você vai sair, aquele dia vai ser sua última prova, de que você vai sair, aquele vai ser sua última ida. E que daqui a um pouco as coisas vão virar e vão acontecer. Porque foi assim que eu senti. Tipo, eu não. Eu, quando eu fui fazer a prova do MP Bahia, eu não ia fazer. Eu fui fazer porque meus amigos foram e minha passagem já estava comprada. Porque eu tinha reprovado em 2 provas no mesmo mês. Inclusive uma na semana anterior. E eu falei, vou Nossa. fazer o quê? Vou fazer absolutamente o quê nessa prova? Eu não tenho mais nada para fazer. E eu fui para meio que para passear. Para fazer a prova do MP Bahia, então eu fui super despretensiosa. Quando eu cheguei lá, literalmente caiu tudo que eu tinha lido assim nos últimos dias, parecia que a prova era para ser a prova. E eu acho que tem muito isso. Em algum momento as coisas dão certo, mas para as coisas darem certo, a gente precisa continuar, mesmo não enxergando absolutamente nada no meio do caminho. E é normal se sentir assim. Então, todo mundo que chegou, chegou porque não desistiu. E eu conheço N pessoas. Eu conheço eu teve uma chefia que eu admiro muito e que ela fez 43 provas até passar. Nossa. Então, assim, e ela passou, e ela chegou lá, e isso não tira o mérito de ela ter chegado porque ela fez 43 provas. Muito pelo contrário, demonstra o quão resiliente ele foi de continuar estudando, mesmo com tanta reprovação, e ter chegado lá num cargo extremamente difícil, como, por exemplo, a prova do MP de Goiás. E outra coisa que eu diria para quem está estudando é seja estratégico. Pare e analise de forma estratégica aquilo que você está fazendo. Faça monitoramento de prova, analise o que você está errando, se é uma jurisprudência, se é uma lei, se é uma doutrina. Não faça provas por fazer. Faça provas, mas depois analise aquilo que você errou. Seja estratégico com seus estudos. Às vezes a gente fica com receio de analisar o que a gente está errando por medo de ver ou deixar de ver alguma coisa, mas não tenha medo de se adaptar ao caminhar. Às vezes a gente precisa parar e ver se aquilo que a gente está fazendo é suficiente, se a gente está fazendo do jeito certo. Às vezes a gente fica tão se comparando com os outros e achando que tem um jeito certo de estudar, que tem um jeito certo de se passar, porque o fulano deu certo, vai dar certo para mim. E isso não é a verdade. Às vezes uma pessoa que gosta de ler não se dá certo com videoaula e vice-versa. Então, ter essa noção de individualidade, essa noção de saber que não é porque o outro fez que vai dar certo para você, e que tá tudo bem se não der certo para você, e que você pode adaptar no meio do caminho. Mas sendo sempre estratégico e analisando aquilo que dá certo para você, aquilo que faz você avançar, aquilo que te dá um retorno. Então, eu acho que seria muito importante isso, e aí, óbvio, isso aliado a não se comparar em demasia. Óbvio que se comparar às vezes ajuda a gente a progredir, mas não se colocar no lugar do outro, com as variáveis do outro, porque isso não existe, tanto da forma como a pessoa aprende, quanto da forma quanto a pessoa absorve, ou, enfim, as rotinas de vida, enfim, são diferentes, né? Cada um tem a sua. Eu acho que isso é importante. Então, é saber que para chegar lá é preciso você continuar, você ser estratégico e você saber dos lugares que você sai e dos lugares que você parte, e que nem tudo vai dar certo para todo mundo e que tá tudo bem. Se não der certo para você, é algo que alguém que passou fez. Então, eu acho que seria basicamente isso. Nossa, perfeito. Essa questão ah, de continuar, assim, acho que é realmente o ponto-chave de tudo, porque antes de começar os estudos para a defensoria, eu também estudava para técnico e analista, e aí tem o professor Aragonê Fernandes, do GRAM, que ele sempre falava isso, só chegou lá quem nunca desistiu.
Então, acho que esse é o Exatamente. pressuposto básico de chegar ali no sonho. E isso que você falou também da questão de reprovações e de fazer muitas provas, mas fazer muitas provas, sabendo extrair delas coisas, é algo que também de extrema importância, porque o conhecimento ele é cumulativo, né? Então, se você faz uma prova ali, por mais que, sei lá, você não tenha se preparado, mas você já pagou tudo, e aí você vai fazer, mas depois que você faz, mesmo você não passando, mesmo não tendo uma nota muito boa, você consegue extrair daquilo ali alguma coisa, isso agrega a sua formação e só te faz crescer. É... Nossa, é perfeita a sua fala. E Obrigada. agora para quem assim tá no começo, ou então tá com pouca energia, tá assim em reta final, você tem algum conselho específico? Porque às vezes é um pouco diferente, né? Essa sensação de alguém que tá ali começando agora para alguém que já tá ali nessa fase de que, ai, tô cansado, não sei o quê. Então, você tem alguma dica assim para quem está começando? Eu acho que o mais importante para quem está começando é ser realista, no sentido de saber que é uma trajetória que às vezes não tem resposta óbvia no meio do caminho. E que às vezes você pode criar uma expectativa de que vai ser X ou Y, de que vai ser em tanto tempo, de que vai ser de tal forma. E que se durante o decorrer desse trajeto você perceber que as coisas se tornarem diferentes daquilo que você imaginou, é normal. E que todo mundo passa esse tipo de situação, de talvez quando inicia. Eu falo que ninguém que inicia os estudos tem a noção real do que é estudar. Ninguém, ninguém se propõe a estudar para um concurso sabe de forma real, quando começa a estudar, o que é estudar para concurso. De todas as coisas que você vai ter que se abdicar, de todas as coisas que você vai ter que abrir mão, do quanto sua sanidade às vezes vai ficar um pouco comprometida no meio do caminho e você vai estar exausto e sem perspectiva às vezes, e cansado e decepcionado com várias coisas e sem uma visão real de muitas coisas às vezes. E esse sentimento é um sentimento que perpassa todo mundo. Então é normal. Então acho que se eu poderia dar um conselho tá tudo bem se no meio do caminho as coisas se tornarem um pouco diferente de quando você imaginou para que você começou a estudar, porque isso é o normal para todo mundo. As coisas tendem a ficarem complexas assim no meio do caminho, exceto casos específicos que se passam muito rápido, e aí cada um tem sua rotina. E sua vivência, enfim, e o seu modo de se chegar lá. Mas a grande maioria das pessoas demora e leva um tempo para passar. E tá tudo bem se você se sentir desgastado no meio do caminho. Às vezes é importante a gente parar, fazer um descanso, respirar e readaptar e seguir em frente. Então, se em algum momento você perceber de que não foi nada daquilo que você planejou quando você começou, tá tudo bem. Todo mundo passa isso e é normal se sentir esse sentimento de desgaste, de cansaço, de não imaginar que seria tão difícil quanto você começou. É, nossa, muito obrigado por todas as suas palavras e por compartilhar a sua trajetória com a gente, Suelen. E uma coisa que eu percebi agora é que a gente não falou do seu Instagram. O seu arroba lá é arroba Suelen _ Braga e no Twitter é arroba Arroba Estuda Guria. Estuda Guria, exatamente. Isso. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma conversa incrível. Você é uma pessoa incrível e admirável. Ah, Obrigado pela conversa, mas também obrigado por me ajudar com seus materiais, na preparação. Foram cruciais e é uma honra ter você aqui aceitando receber esse convite e falar com você. Acho que vai agregar muito a todo mundo que está nessa jornada, mas também agregou a mim em vários pontos, em vários sentidos. Então, acho que seria isso. Eu que agradeço do convite, agradeço da oportunidade de poder levar um pouquinho das coisas que eu acredito. Eu acho que, no final das contas, é isso. Eu acho que quem está no caminho de estudos tem que pegar um pouco de todo mundo. Eu acho que às vezes a gente vai ouvindo um, ouvindo o outro e adaptando para aquilo que é a nossa realidade. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela conversa. Também foi muito produtivo para mim e agradeço mesmo o convite.
Obrigado. Então, é isso, gente. Não se esqueçam aí de deixar as 5 estrelas no podcast, de seguir e de comentar. Também sigam aí a Suelen. Ela tem várias publicações incríveis e os materiais dela também estão no Twitter, no link lá do Google Drive. Então, é isso. Obrigado. Até a próxima.